Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia, especialmente porque Deus tem um recado para o seu coração e eu quero ter a honra de trazer esse recado para você que talvez fez uma oração ou para você que tem colocado algo diante de Deus e de repente tudo que você ouve é um silêncio. Parece que você não consegue escutar, parece que você se sente sozinha, sozinho diante dessa situação, e eu sei que às vezes passa pela sua mente que Deus não está ouvindo, mas não é bem assim. Eu tenho uma mensagem de Deus para você e eu vou falar já já, tá bom? Mas antes eu tenho aqui um agradecimento especial para fazer às muitas crianças que têm acompanhado a palavra de hoje. Eu quero deixar um beijo no coração de todas as crianças e dizer a vocês, crianças, preparem-se, porque eu estou preparando uma surpresa para vocês, tá bom? Muito em breve vocês vão ter uma surpresa aqui no canal Jesus Me Defenda para as crianças. E você que é adulto e que de repente ainda não inscreveu os seus filhos e filhas no nosso canal, faça isso, inscreva as crianças, porque às vezes a gente tem uma mania de ficar pensando que criança não se interessa pelas coisas de Deus, não entende aquilo que os adultos estão falando. É um ledo engano, porque muitas crianças entendem sim, e a palavra nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então, muitas crianças têm o celular e às vezes só tem coisinhas que às vezes são para entretenimento. Inscreva suas crianças aí no nosso canal também, porque eu vou trazer uma surpresa especialmente para elas aí, tá bom? E não esqueça de dar o seu like agora, já aperta o like agora para você não esquecer. Isso, faz isso por favor. E compartilhe o link da nossa palavra. Compartilhe o máximo que você puder. Mande nos contatos de WhatsApp, do Facebook. E muito obrigado àqueles que já fazem isso. Que Deus recompense a cada um de vocês, tá bom? Hoje é sábado, dia 20 de abril de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Muito provavelmente a maioria das pessoas que me ouve conhece essa passagem. Que dia é esse nessa história? Esse era um fatídico sábado. Jesus havia sido crucificado naquela sexta-feira, o sábado havia chegado, e então os chefes dos sacerdotes e os fariseus, aqueles que tramaram a morte de Jesus, eles se lembraram de algo que Jesus já havia dito, porque já havia Jesus prevenido-os, dizendo que ele ressuscitaria no 3º dia. E então vem uma preocupação no coração deles. É claro que eles, com aquele coração endurecido que eles estavam, eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Mas eles pensaram o seguinte: eles pensaram, pode acontecer que para fazer com que aquilo que ele havia dito se torne uma verdade, eles podem combinar de roubar o corpo desse Jesus lá do sepulcro e dizer que ele ressuscitou. E aí nós estamos perdidos, porque daí sim o povo vai acreditar ainda mais nele. Então esses chefes dos sacerdotes foram até Pilatos, que era a autoridade
com poderes suficientes para destacar uma guarda para poder vigiar o túmulo de Jesus. E foi o que Pilatos fez, concedeu a eles aquele pedido. E os guardas ficaram ali na porta do sepulcro para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus. Mas antes de eu falar do que aconteceu, eu quero dizer qual é o sentimento que eu penso que havia no coração dos discípulos de Jesus. Porque aqui nós vimos nessa história o sentimento dos inimigos de Jesus, dos fariseus, dos religiosos que tramaram a sua morte. Mas nós, às vezes, esquecemos de pensar no que estava acontecendo no coração, na mente daqueles que seguiam a Jesus, dos discípulos, dos amigos íntimos de Jesus, dos seus familiares. Porque aquilo que Jesus disse aos fariseus sobre a sua ressurreição, ele havia dito ainda mais para aqueles que estavam perto dele. Mas, naquele sábado, eu creio que o coração de muitos estava entristecido, decepcionado, angustiado e num suspense tremendo, porque nunca havia acontecido isso que Jesus havia dito. Nunca. E então o coração deles estava apreensivo, temeroso, angustiado, em suspense. E talvez eles esperassem algo que pudesse acontecer. Eu creio que a expectativa dos discípulos, ela começou a enfraquecer no momento que Cristo suspirou na cruz. Porque muitas pessoas, inclusive dos seus seguidores, tinham na mente que Jesus, no momento em que ele fosse aprisionado, no momento em que ele fosse levado para a execução, muitos pensavam que Jesus iria se revoltar, iria levantar as mãos como Moisés estendeu o seu cajado, abriu o mar vermelho. Muitos pensavam que Jesus ia fazer um sinal que iria colocar por terra todos os seus inimigos e iria governar o mundo com poder e majestade. A expectativa deles era que é assim que Jesus iria fazer. Como Jesus não fez, o coração deles ficou frustrado, entristecido. E eles, naquele sábado, eles devem ter amargurado o silêncio. O silêncio é aquele espaço entre a oração e a resposta. O silêncio fica no meio, porque muitas vezes a gente quer ouvir a resposta e ela não vem. A gente quer ver algo acontecer e não acontece. E é angustiante esse momento, não é? Eu já passei por muitos momentos assim, do silêncio de Deus. Agora, o silêncio de Deus não significa que Deus não está agindo. O silêncio só significa que ainda não é o momento, como não era o momento. Aquele sábado pode ter sido um tempo de dúvidas, de incertezas, de frustração para muitos. Mas a verdade, nós sabemos que quando chegou aquele domingo, mesmo com guardas à porta da sepultura, ele venceu o maior de todos os inimigos da humanidade, que é a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu. E com ele, você vencerá também. Jesus venceu a morte e saiu de dentro daquela sepultura. E a partir daquele momento, Jesus começou a estabelecer o seu reino, o seu governo sobre a humanidade. E isso não foi concluído, é claro, mas olha, Jesus já vem reinando na vida de muitas pessoas. Inclusive, pode reinar na sua vida se você permitir. Mas a minha pergunta diante dessa situação para você é: a sua vida está nas mãos de Jesus? Ou você ainda está insistindo em ter o controle de toda a situação, inclusive da sua vida? A segunda pergunta que eu te faço é: você confia em Jesus para que Ele dê a direção certa para você? E a terceira e última coisa que eu gostaria de te dizer é: nós precisamos aprender a descansar. Não basta colocar a sua vida nas mãos de Jesus, não basta confiar em Jesus se você não sabe descansar. Mas como é que eu aprendo a descansar, Ney? Bom, para você descansar, você precisa de fé e paciência. A fé, para você alcançá-la, você só precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está ouvindo. Você vai adquirir mais fé. E a paciência nós alcançamos por meio da oração.
E é isso que nós vamos fazer agora, porque assim como Jesus venceu a morte, você vai vencer os seus problemas e Ele vai te entregar a vitória. E tudo que hoje parece impossível, como parecia a ressurreição de Jesus, na ação do poder do Espírito Santo, você vai ver que é possível e que Deus vai transformar a sua história. Por isso, vamos orar a Deus agora. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, assim como Cristo venceu a morte, nós te pedimos, ajuda-nos a vencer as nossas limitações, as nossas crises. Ajuda-nos a vencer os nossos inimigos, a vencer os temores. Ajuda-nos a vencer toda limitação, todo o mal que foi semeado em nossa vida, todas as armadilhas que foram impostas no nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, ajuda-nos a confiar e descansar na certeza de que Tu és um Deus bom, um Deus generoso, misericordioso e que cuida dos seus filhos e filhas, e que o Senhor tem um plano para nos abençoar, que o Senhor tem uma nova história para contar na nossa vida, para escrever na nossa história. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter paciência enquanto esperamos pela Tua resposta, pela ação do Teu Espírito Santo. Ajude-nos a ter paciência para continuar esperando, confiando, acreditando no milagre, na Tua bendita intervenção em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, porque só com a Tua ajuda é que podemos alcançar essa paciência, essa fé, essa esperança. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Senhor. Por favor, não esqueça de dar o seu like, de deixar um comentário e compartilhar com muitas pessoas o link dessa palavra. Deixa também os seus testemunhos daquilo de bom que Deus tem feito na sua vida. E se você tiver tempo de ver mais um vídeo, eu quero indicar esse vídeo para você acompanhar agora, porque eu tenho certeza que ele vai ser bênção na sua vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.